2 Pedro capítulo 3, versículo 12 em diante. A gente leu ele semana passada, né? A gente leu os versículos que veio anteriores. E eu queria ler com vocês hoje, a partir do versículo 12, dando continuidade na pregação que a gente começou na semana passada. Então, 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, fala o seguinte: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que ele venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelo Senhor se fazer presente. Obrigado porque o Senhor nos revela as verdades a respeito de Cristo, o Senhor nos revela as verdades a respeito do que o Senhor espera de nós. Nós oramos para que o seu Espírito de sabedoria e revelação, ele nos traga o pleno entendimento daquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração hoje, a respeito do que o Senhor tem para falar para nós, a respeito do que o Senhor tem para nos instruir, nos ensinar. Que toda a confusão, que toda a falta de compreensão, ela venha a ser destruída e que o seu Espírito venha nos trazer clareza a respeito da sua palavra. Sua palavra, ela é a verdade. Que o Senhor venha nos convencer, que o Senhor venha fazer queimar nos nossos corações paixão e amor pelo dia em que Cristo retornará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Semana passada, nós começamos a falar do tema Ele Virá dentro da nossa temporada Olhar da Eternidade. E nós vimos que, assim como havia um anseio pela vinda do Messias na primeira geração, naquela geração em que Jesus veio, né, quando Jesus ele veio à Terra a primeira vez, ainda hoje precisa existir o mesmo anseio pelo retorno dele. Então, nós falamos sobre alguns homens e mulheres e sobre como os apóstolos, eles não apenas procuravam falar que Jesus ele voltaria, mas também ensinar como a igreja deveria se preparar para esse dia, né? Para esse retorno de Jesus, para que ela pudesse chegar diante de Cristo, sem marca, sem mancha, e poder ouvir bem-vinda a noiva minha, amada minha, e não ouvir eu não vos conheço. Então, nós vimos que Pedro, ele lembra a igreja da sua responsabilidade e como coisas terrenas, elas são fúteis e elas serão facilmente destruídas. Então, ele planta um anseio no coração da igreja pela espera do retorno de Cristo, mas deixando claro que isso não pode ser só um desejo qualquer, mas isso precisa mudar o seu caráter, isso precisa mudar as suas prioridades, precisa moldar o seu estilo de vida, precisa moldar as suas intenções, trazendo um estilo de vida que é santo, que como nós vimos algumas semanas anteriormente, um estilo de vida que é santo é um estilo de vida que é incomum, aquilo que é natural nesse plano material, né? Aquilo que é natural na terra, aquilo que é natural para a humanidade sem Deus. E de repente, você não precisa mais de motivos ou incentivos, porque o fato de que Cristo ele virá, o fato de que Cristo ele virá sem demora, é motivo suficiente para termos uma vida de devoção e amor pelas coisas de Deus, compaixão pelo próximo e zelo pela igreja. Sabe, antigamente, né, os pastores eles usavam muito o termo piedade, né? E com certeza se eu perguntar aqui, o que é piedade? Ninguém vai saber me explicar. É uma palavra muito complexa, com sentido ainda não tão complexo, mas pouco explicado. E toda vez que você escutar a palavra piedade, né, o cristão tem que ter uma vida de piedade. Uma vida de piedade significa exatamente isso. Uma vida de devoção e amor pelas coisas de Deus, compaixão pelo próximo e zelo pela igreja. Então, não é sobre ficar parado esperando, mas sobre se preparar enquanto espera. Resumidamente, é ter uma vida de santidade porque Jesus está para voltar. A vida cristã, ela não se resume em ter um bom casamento. Ela não se resume em ser um bom filho, em ser unicamente um bom pai, ou ser um bom líder dentro de uma função eclesiástica. Existe um motivo que é muito maior do que isso. A vida cristã tem um propósito muito maior do que esse, e é o retorno glorioso de Jesus. Permita que a promessa de que Jesus voltará coloque o seu coração em chamas, coloque os seus olhos nesse dia, e que esse dia
Dê sentido para o seu hoje. A Bíblia fala que Jesus, ele suportou a cruz por causa de uma alegria que lhe era proposta, por causa de algo que estava no futuro, por causa de um dia glorioso em que ele estaria com você, um dia glorioso em que ele estaria com a igreja. Vocês percebem que desde Simeão, como nós falamos na semana passada, Simeão, os discípulos, agora a igreja primitiva, esse tópico, ele é o centro, né? Ele é a mensagem, ele é o anseio de quem realmente espera o Messias. Ele não para de ser pregado. Conforme nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que essa preocupação, esse preparo pelo retorno de Cristo, ele diversas vezes é o tema central da mensagem que os apóstolos eles transmitem. Então nós vimos Pedro instruindo a igreja, e aqui nós vamos ver João, o discípulo amado, 1 João capítulo 3, ele fala o seguinte, no versículo 2, ele diz: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que nós vamos ser. Então pera, nós somos filhos de Deus, mas existe mais. Então nós somos filhos de Deus, né? Porque todo aquele que crê nele recebe com ele o direito de se tornar filho de Deus. Mas pera, João tá falando aqui que isso não é o tudo, né? Não é só sobre isso. Existe mais. Nós não sabemos o que nós iremos ser. Porém, nós sabemos o seguinte, que Cristo virá, e quando ele vier, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. Versículo 3, e todo aquele que tem essa esperança em Cristo, ele purifica a si mesmo, porque Cristo é puro. Agora, que esperança é essa? A esperança de que quando ele vier, nós seremos como ele é. Todos os que esperam por esse dia, que querem ser iguais a ele, que querem ter seus corpos transformados como os dele, que possuem a sua esperança em Cristo, têm uma tarefa. Qual tarefa é essa? A de se purificar hoje. Porque ele é puro. Em outras palavras, o que João está falando aqui é, olha, se vocês realmente anseiam pela vinda de Jesus, para que vocês possam ser como ele é, a primeira coisa que vocês precisam fazer é ser como ele é hoje. Então, se ansiamos ser como ele é, nós precisamos ser como ele é. Então, anda como ele andou, sabe? Escolha como ele escolheu, haja como ele agiu. Permita que esse anseio pelo retorno dele seja alimentado por uma mudança de mentalidade e de caráter da vida de vocês. Devoção e amor pelas coisas de Deus, santidade e pureza devem fazer parte da rotina de vocês, porque ele é assim. Agora, nós vimos João, o discípulo amado, agora como um apóstolo, falando igreja, aquele dia que há de vir precisa mudar o seu hoje. O agora de vocês precisa mudar. Vocês precisam mudar. Em outro momento, nós vemos Paulo escrevendo uma carta a Tito. Ele fala o seguinte, em Tito capítulo 2, versículo 11 em diante, ele fala, olha, Deus ele revelou a sua graça para dar salvação a todos. Então, nós recebemos a graça para sermos salvos, porque não é do desejo de Deus que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Então nós recebemos a graça mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus, e isso não vem de nós, isso é algo que Deus nos deu. Deus nos deu a fé para crermos em Cristo e sermos salvos pela graça. Mas aí ele continua, no versículo 12, ele fala, olha, essa graça ela tem um objetivo. Ela nos ensina a abandonar a nossa falta de fé, a nossa falta de crença, a nossa descrença, a nossa falta de confiança na palavra de Deus, naquilo que Deus falou que faria. Ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida que é prudente, uma vida que é correta, uma vida que é dedicada a Deus. Enquanto nós ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 14. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós. Ele se entregou por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence unicamente, somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Então, ensina essas coisas e use toda a autoridade para animar e para repreender aqueles que te ouvem. Então, Paulo chega em Tito e fala, Tito, presta atenção. Faça questão
de ensinar a respeito disso. Por quê? Porque todos os que esperam e anseiam o retorno de Jesus, eles abrem mão das suas paixões mundanas. Eles não vivem com base na sua falta de fé, eles não duvidam de Deus, eles não são descrentes, eles abandonam o pecado e eles vivem uma vida que é prudente. Lucas, o que é uma vida prudente? Uma vida prudente é uma vida que não procura perigo, uma vida que é cautelosa, uma vida de uma pessoa que é sensata, que é ajuizada, né? Uma vida de uma pessoa que evita o erro. Por quê? Porque quem espera ansiosamente o retorno de Cristo tem uma vida que é prudente e uma vida dedicada a Deus. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o estilo de vida que a igreja ela precisa ter enquanto ela anseia e deseja o retorno de Jesus. Uma vida de santidade, uma vida de devoção e amor. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, se despedindo na sua última carta a Timóteo, ele fala no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele diz, olha, quanto a mim, a hora chegou em que eu serei sacrificado. Já é o meu tempo de deixar essa vida. Eu fiz o melhor que pude na corrida. Eu cheguei até o fim, conservando a minha fé. Versículo 8, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Então, gente, presta atenção, existe um prêmio. Existe um prêmio a todos que esperam com amor a vinda, o retorno de Jesus. Paulo está falando o seguinte, olha, lembra a igreja de que na morte eu me encontrarei em glória com o Senhor. Eu receberei o prêmio da vitória que é dado a todo aquele que vive uma vida correta. Isso não tem a ver só comigo. Paulo está falando, não é sobre mim, não é sobre um apóstolo, não é sobre o Paulo, mas a todos os que esperam com amor o retorno glorioso de Jesus. Então, se vocês nutrirem o amor pela vinda dele, todos que amam e alimentam esse amor pela vinda dele, ele mesmo colocará uma coroa sobre as suas cabeças. Sabe, existe uma recompensa aos que esperam a vinda do Cordeiro. O motivo de Paulo ter vivido a vida que viveu foi um amor incessante, uma paixão sem fim pelo dia do Senhor, pelo dia glorioso em que Jesus retornará. Quando Jesus estava com os discípulos ainda, ele instrui os discípulos a respeito de quando o fim chegaria. No capítulo 24 de Mateus, no versículo 14, ele fala, olha, as boas notícias a respeito do reino. Ela será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. Então Jesus está falando, olha, para que o fim aconteça, antes do fim acontecer, é necessário que o evangelho do reino, que o evangelho a respeito da salvação, a respeito da vinda do Filho do Homem, a respeito da graça, seja anunciado a toda a humanidade. Existe uma necessidade. 4 capítulos depois, então no capítulo 24, Jesus fala isso, é necessário que o evangelho seja anunciado. 4 capítulos depois, Jesus ele conclui a sua linha de raciocínio, ele fala, então, portanto, por isso, já que é necessário que o evangelho ele seja anunciado, vão a todos os povos do mundo e façam com que eles me conheçam, apresente a minha mensagem a eles, façam com que eles sejam meus seguidores, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensine a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se, eu vou estar com vocês todos os dias até o final. Então no capítulo 24, Jesus está falando, olha, o final ele vai acontecer quando o evangelho for anunciado em todos os lugares. E aí no 28, então acelerem esse momento, apressem esse momento, anunciem o evangelho em todos os povos, onde vocês estiverem, façam com que as pessoas sejam os meus seguidores, conheçam a minha mensagem, conheçam a respeito da mensagem do evangelho do reino, façam com que eles conheçam. Por quê? Porque quando isso acontecer, virá o fim. E eu estarei com vocês até o final. O que vai despertar a igreja a urgência de se pregar o evangelho, de se levar o evangelho a respeito de Jesus, não vai ser a ordem de um líder, não vai ser um movimento, não vai ser um projeto eclesiástico. O que vai fazer isso vai ser
o desejo pelo retorno glorioso de Jesus. Façam, preguem o evangelho, ensinem as pessoas a obedecer a minha mensagem, então virá o fim. E eu estarei com vocês até o final. Você quer que Jesus venha? Você anseia pelo retorno dele? Então tenha amor pelas coisas de Deus acima da sua própria vida. Viva uma vida de santidade. Ensine as pessoas a conhecer a Deus. Fale a respeito de Jesus como se você não tivesse nada a perder, porque de fato você não tem. Ama como ele amou, sabe? Faça discípulos onde quer que você esteja. E então, ele virá. Se estamos profundamente ansiosos e desejosos de que ele venha, e sabemos que existem coisas que precisam ser feitas primeiro, que pessoa apaixonada, que igreja apaixonada não se motivaria a atender essa demanda, a realizar essas coisas, a anunciar onde quer que esteja a respeito desse dia glorioso, a se desafiar a ir além da sua zona de conforto para apressar o dia do retorno de Jesus. Se nessa igreja queima e arde a chama pela manifestação do seu amado, por que não aceleraríamos, não nos deixaríamos disponíveis para cumprir essa demanda? Não seríamos uma igreja que junto ao Espírito grita Maranata, ora vem Senhor Jesus? Isso é muito mais do que apenas um grito, é muito mais do que uma frase de efeito. É uma igreja que vive junto ao Espírito uma vida de santidade, uma vida em comum àquilo que é natural, uma vida onde apenas uma coisa importa e é estar com Jesus. Então o Evangelho passa a ser o centro da nossa vida, porque ele é o centro do cristianismo, não a nossa demanda, não a nossa necessidade, mas a dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A vinda de Jesus é o combustível para o evangelismo nos nossos dias. Se essa não for a motivação, se a motivação da nossa fé não for o retorno de Cristo, nós perderemos o foco e nós não cumpriremos o nosso objetivo como igreja. E ao enfrentarmos os problemas, e eles vão vir de todos os lados, nós não acharemos motivo para permanecer fiéis. Mas se a vinda de Jesus permanece para nós como nosso máximo anseio, aí sim fará sentido uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de temor e devoção a Deus. Eu já estou encerrando. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Quando Jesus ele é questionado a respeito de como se deveria orar, quando os discípulos perguntam, mestre, como nós devemos orar? Jesus ele ensina oração e tem uma parte que é muito importante. Na verdade, o Pai Nosso em si, ele é muito importante em vários aspectos. Mas eu queria chamar a atenção para uma parte específica. Quando Jesus ele ensina os discípulos, ele fala, olha, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe o que isso significa? Jesus ele está falando, olha, quando vocês forem orar, orem para que o Pai me envie de volta. Orem para que Ele me envie depressa. Peça para que eu venha, para que eu venha reinar sobre a terra. Que essa seja a motivação de vocês orarem. Senhor, venha ao teu reino. Envia o seu Filho Jesus para reinar sobre a terra. O nosso coração queima e anseia de desejo pela manifestação dele. As coisas não estão bem aqui sem ele. Então Jesus fala, peçam ao Pai, peçam a Deus que Ele manifeste o seu reino. Porque o reino não virá senão por meio de um homem, Jesus. Nós não trazemos o reino. Não somos nós que trazemos o reino. Ele fará isso. O reino pertence a Ele. É dele todo o domínio, não da igreja. É dele o governo, não da igreja. Nós reinaremos com Ele, mas sem Ele nós nada podemos fazer. João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala, sem mim vocês nada podem fazer. Então Jesus ensina os discípulos e fala, igreja, você esperará. Eu irei para o Pai, você esperará, mas faça desse o seu principal pedido, a sua principal oração. Pai, envia o seu reino, manifeste o seu reino, nos envie, Jesus, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O reino de Deus, ele só vai se manifestar em sua totalidade quando Jesus vier. Nós podemos influenciar pessoas, nós podemos levar a luz, nós podemos levar o sal, nós podemos levar a salvação, porém um dia em que toda dor se tornará coisa do passado, em que não haverá mais lágrimas nem morte, o dia em que o pecado ele será exterminado, será o dia que esse pedido se cumpre. O reino veio,
O Pai respondeu à oração que o Filho nos ensinou. Lembrem-se, vocês têm um Pai. E o que vocês pedirem em meu nome, Ele vai ouvir. Mas peçam a Ele, acima de tudo, que eu volte, que Ele acelere a minha vinda. E em uma das últimas orações de Jesus, João capítulo 17, eu cito bastante esse capítulo. Mas eu queria focar em um versículo especificamente. João capítulo 17, no versículo 24. Jesus ele está orando e ele fala: Pai, eu quero que onde eu estiver, aqueles que o Senhor me deu, eles estejam comigo até o fim, para que eles vejam a minha natureza divina, a que o Senhor me deu, pois o Senhor me amou antes da criação do mundo. O anseio de Jesus, o desejo de Jesus é estar com a igreja. Ele quer estar com a sua noiva. E por meio do Espírito Santo nós sabemos que ele se faz presente. Mas vai chegar um dia em que ele se manifestará e estará conosco literalmente. Cristo em sua forma física, em glória, reinará sobre a terra e não será mais só uma historinha. Todo olho verá, não será mais só uma coisa de um bando de crente bitolado, não será mais algo apenas um conto da carochinha, apenas uma opinião religiosa. Não, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele virá e reinará sobre toda a terra. Ele virá, e até que ele venha, nós como igreja, nós possuímos uma responsabilidade, nós possuímos uma obrigação como noiva, como corpo de Cristo. Nós temos uma missão, nós temos um objetivo, nós temos um anseio a queimar no nosso coração. E eu quero orar com vocês hoje, que Deus ele restaure em nós esse anseio, esse amor e paixão por esse dia em que Jesus retornará. Que o nosso maior objetivo, que o nosso maior anseio de vida não venha a ser conquistar coisas que desaparecerão, como no primeiro capítulo que nós lemos, mas sim aguardar e acelerar o retorno do Cordeiro que venceu.